Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, o maravilhoso A Misteriosa Chama da Rainha Loana, de Umberto Eco, um romance, um livro maravilhoso que está entre os meus favoritos. É de Umberto Eco, por incrível que pareça, embora eu adore O Nome da Rosa, mas é o meu favorito este aqui. E, enfim, eu não poderia deixar, já li o livro 3 vezes, a última vez foi no ano passado, e não tinha dado para trazer o vídeo para vocês, né, devido ao processo de mudança, tudo aquilo que eu já falei para vocês na época, mas eu não poderia deixar de trazer um vídeo específico sobre este livro, e é chegado o momento. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. É sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E claro, se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pela literatura, pelos estudos da linguagem de um modo geral, porque este canal é bem amplo dentro da área de letras, fica o meu convite para que você se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! É lógico que, como um apaixonado pelo livro, por tudo isso que uma biblioteca representa, pelo que o mundo dos livros representa, livros que tratem de leitura, de obras, de papel de um modo geral, sempre chamam muito a minha atenção. E o livro de Umberto Eco é isso, né? Que o protagonista ele recupera uma memória de papel, ou melhor, né, usa uma memória de papel para recuperar suas lembranças perdidas, e que o livro tem uma simbologia muito interessante quando nos mostra que é preciso retornar ao passado muitas vezes para que determinados erros não voltem a se repetir. Bom, nós temos aqui um livro ilustrado, belíssimo, da editora Record. Obviamente deveria ser assim, porque o livro ele faz muita referência a imagens, livros, revistas. Eu vou deixar passando aí para vocês verem, e tudo isso entra aqui na obra, todas essas referências, um show de imagens que vão sendo apresentadas. Bom, mas o que é A Misteriosa Chama da Rainha Loana? É um livro publicado por Umberto Eco em 2004, melhor dizendo, né, originalmente, e aqui no Brasil em 2005, que é a edição que eu tenho aqui. Uma obra que, logo que eu li pela primeira vez, me apaixonou, né? Eu que já li de Umberto Eco também, O Nome da Rosa e Número Zero. Número Zero também é muito bom, foi o último dele, né, publicado, o último romance. Fala sobre o mundo da imprensa e tal, mas um romance também maravilhoso. Mas é lógico que os dois que eu prefiro são O Nome da Rosa e A Misteriosa Chama da Rainha Loana, livros que mostram bem a erudição de Umberto Eco. Aqui nós temos um protagonista que de repente acorda num hospital e vê que, bom, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, muito menos quem ele é. E o livro começa, o primeiro capítulo, O Mais Cruel dos Meses, começa com o seguinte diálogo: "E o senhor, como se chama?" "Espere, está na ponta da língua." É muito interessante a forma como este livro começa. Não porque, obviamente, alguém se esqueceu de quem é, porque é um fato banal, já foi utilizado na ficção, seja em filme, novela, série, livro, várias vezes. Mas o diálogo é muito interessante. Dizer que algo está na ponta da língua remete muito a uma questão, não sei se para vocês ficam com a mesma impressão. Você dizer isso quando alguém lhe faz uma pergunta nos faz lembrar de um ambiente de estudo mesmo, né? Você imagina uma prova oral com um professor em que você teve que ler muita coisa, e o professor faz uma pergunta e você, peraí, está na ponta da língua. É algo como se você quisesse trazer à tona objetos de estudo. E por que isso é interessante? Porque aqui nós não temos um protagonista qualquer. Jean-Baptiste Bodoni, o protagonista, mais conhecido como Iambo, né, que é o seu apelido, ele é um
antiquário de livros, ou seja, ele não tem um sebo normal, como esses que a gente visita aí na maioria das cidades. Não é qualquer tipo de sebo. Ele trabalha com livros antigos, mas livros raros, preciosidades, obras assim extremamente valiosas, que são vendidas realmente por cifras muito altas, que saem em catálogos de colecionadores, né? Ou seja, é um mundo de preciosidades. Mas, ao mesmo tempo, ele não é só um comerciante. Ele conhece do objeto livro, ele conhece literatura, então ele tem muita leitura, você vai vendo isso ao longo do livro. E não apenas livros, mas revistas, catálogos, tudo. É uma pessoa que esteve ao longo de toda a sua vida extremamente ligado à leitura, ao estudo e ao papel. Então, quando ele acorda certo dia, em 1991, tá? O livro não se passa na contemporaneidade. Lógico, na nossa contemporaneidade seria impossível, afinal de contas o livro foi publicado em 2004, Umberto Eco já faleceu desde 2016, mas ele não se passa em 2004, ele se passa em 1991. E o protagonista, na época, tem 60 anos. A forma como ele constrói essa ambientação é fundamental, porque ele consegue fazer com que o protagonista nascesse no período entre guerras, né? Pré-Segunda Guerra Mundial. Um ano antes que o próprio Eco. Então, muito do que é relatado aqui no livro também tem um pouco das memórias de Eco, mas eu já falo melhor disso. Mas o fato é que é um senhor de 60 anos que acorda determinado dia, em 1991, num hospital, e está lá na sua frente o médico que pergunta quem ele é e ele não sabe dizer, né? É constatado que Yambo perdeu a memória biográfica, ou seja, a memória que está ligada às suas vivências, os seus sentimentos, às suas relações com outras pessoas, mas ele não perdeu a memória enciclopédica dele. Aquela memória que não é só de um indivíduo, mas é uma memória da sociedade. Então, por exemplo, ele sabe de um determinado acontecimento de uma obra, não é porque ele está lembrando da leitura dele, mas sim porque todo mundo conhece aquela obra. É como se, por exemplo, ele estivesse lá, acordou, e aí ele vê alguém, uma enfermeira com um olhar marcante, e ele diz, essa enfermeira tem os olhos de ressaca. Não é ele que está dizendo isso, ele simplesmente lembra uma passagem. No caso aqui, o que passagem seria? Do romance Dom Casmurro de Machado de Assis, né? E o livro todo é assim, principalmente nos primeiros capítulos, em que ele realmente não lembra de nada, ele o tempo todo está citando personagens, passagens de obras, acontecimentos históricos, figuras históricas, Napoleão, etc., que ele, obviamente, não tem qualquer tipo de lembrança pessoal desses fatos, mas que ele sabe por ter lido, por ter pesquisado, por ser um erudito. É muito interessante porque, a partir dessas memórias coletivas que ele adquiriu por meio dos livros, ele tem aí essa memória de papel, que é uma metáfora interessante de uma das partes do livro, que eu acho riquíssima, né? Mas o fato é que Yambo, ele vai descobrindo aos poucos quem ele é, né? Ele recebe alta, o médico diz, não, olha, aqui não tem muito o que fazer, isso aqui é um processo normal, algumas pessoas demoram mais a recuperar a memória, outras menos. O fato é que você deve ir para casa. Sua esposa vem lhe pegar e ele não sabe quem é a esposa, não tem nenhum tipo de sentimento por aquela pessoa, nem pelas filhas. Ele tem 2 filhas, e as filhas vão lá também com os seus respectivos filhos, né? Ou seja, com os netos dele, e ele não tem um mínimo de sentimento por aquelas pessoas, né? São para ele mais estranhas do que determinados personagens famosos da literatura com os quais ele conviveu ao longo da vida. E ele se incomoda com isso, claro, né? Embora naturalmente ele não tenha um sentimento de perda, obviamente precisaria da memória para isso, mas ele se incomoda com isso. E ele vai aos poucos tentando recuperar essas memórias. Ele volta ao trabalho, né? Então ele tem lá o seu escritório, sua loja de livros, que nesse período em que ele ficou internado, ficou a cargo de Sibila, que é uma moça que trabalha com ele, que é uma personagem também chave no livro, porque ele, ao vê-la pela primeira vez, ele se apaixona por ela, né?
E ele fica, como a mulher dele disse, foi contando algumas coisas da vida dele, né? Ele pergunta se eles foram felizes, ela diz, fomos um casal harmonioso, mas é lógico que você teve suas aventuras, seu sorriso irresistível, né? Então, um homem que não foi fiel, né, no casamento, embora você perceba que há uma relação de respeito muito grande entre eles e uma dedicação muito grande dessa esposa para com ele, ele teve suas falhas. E quando ele vê Sibila pela primeira vez, né, uma jovem que trabalha no escritório com ele, ele diz, será que eu tive alguma coisa com ela? E começa a idealizar isso aí, né? Mas depois a gente vai ver que Sibila não é bem a figura feminina mais importante para ele. O fato é que ele, incomodado que está com a situação de não conseguir lembrar de nada, recebe o conselho de sua esposa de ir para Solara, uma pequena comunidade no interior. Sim, ele vive em Milão, ou seja, Milão na Itália, né? Umberto Eco ambienta a obra no seu país, né? Na grande cidade de Milão, mas ele volta para uma comunidade rural, pequena, uma vila, né, digamos, em que ele passou a infância, em que seu avô e seus pais e tal, toda a família foram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Percebam, Iambo nascera em 1931. No período da guerra ele tinha aí entre 8 e 13 anos, né? 8 e 14 anos. Bom, então, grande parte da infância dele ele passou naquela comunidade. E a esposa dele diz, olha, é um casarão, uma propriedade rural que tem um casarão com vários cômodos, várias alas, e lá tem muita coisa da sua infância, muitos papéis, muitos livros. Talvez você indo para lá, você consiga lembrar quem você era. E ele parte para Solara. E em Solara, ele não vai lembrando a princípio, né? Não é que ele vai vendo aqui um caderno da época da escola, uma revista em quadrinho que ele lia e ele vai lembrando imediatamente. Ele vai conhecendo quem ele fora, como se você contasse a história de outro para ele, entende? Mas é interessante essa descoberta de quem ele é, porque ao mesmo tempo em que Iambo vai tomando consciência do seu passado, ele também vai mostrando um pouco do passado de Umberto Eco, que nascera não em 1931, mas em 1932, que viveu o período da guerra na Itália e que também foi com a família durante ali o auge do conflito para uma comunidade mais afastada, uma comunidade rural. Então você imagina que aquilo é também um pouco de autobiografia de Iambo, de Umberto Eco, né? Mas ao mesmo tempo é a história não apenas do personagem fictício, ou não apenas do autor Umberto Eco, mas é a história da Itália. E mais ainda é a história da Europa, e mais ainda é a história da humanidade, é a história universal. E essas memórias todas vão vindo à tona a partir de leituras. Ele de repente abre lá uma revista em quadrinho e ele vê que no período do fascismo na Itália, os nomes dos personagens norte-americanos eram trocados por nomes italianos. Que havia, mesmo numa obra que aparentemente seria inocente para a criança, mas que havia todo um discurso nacionalista, todo um discurso querendo formar jovens aptos a morrer pela pátria, jovens aptos a odiarem outras pessoas, né? No caso os judeus, os americanos. Ao mesmo tempo em que a gente vai, claro, né, fazendo uma imersão na vida desse protagonista, onde ele estudou, com quem que ele se relacionou. Você vai conhecendo a história da Itália, você vai conhecendo a história do fascismo, a história de uma ideologia corrosiva e como que ela vai penetrando na sociedade aos poucos, nas músicas, nos jornais, nos livros, o quanto que a censura, o medo, etc., se espalhavam. Você vai vendo também como que as pessoas conviviam com a guerra, né? A ameaça de um bombardeio, os apagões durante a noite, né? Para não chamarem a atenção dos aviões de bombardeio inimigos. Tudo isso nos faz entender um pouco da história da Itália ao passo, e do mundo, claro, né? Um acontecimento fundamental para todos nós. Inclusive tem até uns soldados brasileiros que aparecem no livro. Enfim, né, é como eu digo, é a história da humanidade
que é trazida à tona e que ele nos faz lembrar a partir do momento em que ele mesmo vai tendo suas lembranças recuperadas. O que é interessante, porque o livro de Eco tem uma mensagem, é lógico que é uma obra de amor, como um dos próprios comentadores aqui, um jornalista do Corriere della Sera, diz que no final das contas o romance de Eco é um romance de amor. É bem verdade, porque a gente percebe que ele passara grande parte de sua vida em busca de uma moça que ele amou na juventude, e que todas as outras mulheres que passaram na sua vida foram, na verdade, tentativas dele de reencontrar, ou pelo menos de assim, entender melhor a sua relação com essa moça, né? Foram buscas que ele fez, tentando, né, recuperar essa paixão. Talvez até o casamento dele seja fruto disso. Então é um romance de amor, você vai percebendo isso ao longo da obra. Mas também é um romance histórico, um romance que nos mostra que lembrar do passado é importante para que ele não se repita. Então existe uma mensagem simbólica aqui que é fundamental e que Umberto Eco, com muita maestria, coloca, sem precisar estar dizendo que está colocando essa mensagem simbólica, mas no fundo está. O livro é muito bem construído, existem muitas marcas de estilo aqui que mostram um autor, claro, né, erudito, mas ao mesmo tempo habilidoso na construção de uma obra. As próprias citações, trechos de outras obras que vão criando camadas, né, como um palimpsesto mesmo, de citações, de vivências, que às vezes você percebe que determinados acontecimentos são de um personagem, mas ao mesmo tempo são de Iambo, e são de Eco, e são do ser humano como um todo. É muito bacana, mas também é interessante como esse personagem vai descobrindo o mundo aos poucos. E o romance ele é muito sensitivo, principalmente nas primeiras partes, mas claro, ao longo de toda a obra. Você vê que ele vai aprendendo as relações humanas, ele vai aprendendo a viver, como toda pessoa talvez que recupera a memória, e ele vai descobrindo os sabores, o tato, ele vai descobrindo os aromas, as imagens, e o romance ele é cheio dessas descobertas sensoriais, que por vezes até são sinestésicas, e que demonstram uma habilidade de narração e de construção de texto narrativo muito bacana. E aí você me pergunta, Wesley, mas o livro fala de fatos da Segunda Guerra Mundial, você disse até que é um pouco autobiográfico. É literatura? Prejudica o lado ficcional? De forma alguma. Eu até falo disso no meu mais recente livro de teoria literária, que não é porque uma obra se inspira na realidade que ela deixa de ser ficcional. Afinal de contas, aquilo que o artista escolheu considerar no seu texto, evidentemente vários acontecimentos estão ligados à guerra, mas apenas aqueles que de certa forma são mais importantes para uma vivência em particular, para aquilo que ele quer expressar, para determinados pontos que ele quer chamar mais atenção, são os escolhidos para estar aqui. É como realmente eu uso essa imagem, janelas, né? Então, cada artista olha para a realidade a partir de uma janela. E uma janela não permite que você veja tudo. E o conjunto de obras, ainda que vários autores se debrucem sobre um mesmo fato real, irão resultar ali obras totalmente diferentes, porque é como você olhando para um casarão, né, cheio de janelas, mas cada janela mostra um recorte da realidade. Todas elas juntas ajudam a entender um pouco mais a realidade, mas em momento algum expressam toda a realidade. Então é óbvio que a obra literária, por mais que se apegue ao real, ela evidentemente tem muito de recriação. Enfim, um livro maravilhoso que sem dúvida alguma, uma das grandes obras de Umberto Eco. Interessante que é um livro que não tem final, né? E dizer isso não é um spoiler, porque, afinal de contas, né, realmente você percebe que toda a obra é fundamental, mas não existe ali no ponto final, no capítulo final, um clímax. Não, você até fica meio que suspenso ali no fim, e fica meio que se perguntando, mas foi isso?
Mas aí você percebe, quando você vai analisar o todo do romance, que a obra toda ela tem sua relevância e que talvez o clímax seja a própria obra em si. Porque nós passamos o livro esperando esse fim e o fim não chega. E o fim não chega porque o fim da história de Yambo, que ele persegue o tempo todo, ao longo de toda a sua vida, mesmo antes da perda da memória, esse fim não existe. Um livro maravilhoso, que eu tenho certeza que para você que é um apaixonado pela história, para você que é um apaixonado por livros que tratam de memória, por livros que tratam da relação de um personagem com o passado, certamente vai ser uma obra que vai chamar muito a sua atenção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.